Bom dia, pepitas, todas bem? Gente, que saga foi gravar esse vídeo. Eu fui comprar um microfone, o microfone não funciona com o meu celular. Aí eu fui tentar fazer a verificação do canal no YouTube. Não sei porque ele entendeu que eu fiz muitas tentativas. Ele ficava me mandando o mesmo código. Daí não dava, simplesmente não deu. Eu não consegui verificar meu canal e aí eu tô tendo que gravar um novo vídeo com menos de 15 minutos. Mas é tudo pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. No domingo eu gravei o primeiro vídeo, eu tava deitada, não queria levantar de jeito nenhum. Aí veio uma galera, uma turma de maritaca gritar na minha janela. Aí eu entendi, tá bom, Jesus, é pra eu levantar e fazer esse vídeo. Fiz, ficou ótimo. Não consegui colocar no YouTube, mas tá bom. Por que eu fiz esse canal, né, chamado Cristã em Treinamento? Porque apesar de eu estar na igreja evangélica há muito tempo, sei lá, desde quando? Acho que desde que eu nasci, porque minha mãe ia comigo na barriga. Eu saí dos caminhos de Jesus com força, fiz tudo que dava pra fazer, eu só não usei drogas pesadas, né? Porque eu tenho medo de ir pra pira e nunca mais voltar. E parece que eu vou pra Piracicaba, né? Não, mas é pra ficar doida e nunca mais voltar. Tenho receio disso. E aí eu fiz... Nossa, meu Deus, quantas histórias pra contar. As minhas amigas, inclusive, quando assistirem esse vídeo vão achar bem esquisito essa minha mudança de conduta, mas chega uma fase na vida adulta que você passa a gostar de café sem açúcar, água com gás e Jesus Cristo. É isso, porque ele é um cara batuta e tem feito bastante diferença na minha vida até agora. O meu propósito com esse vídeo é, primeiro de tudo, espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou parecer... É muito engraçado falar desse jeito, porque eu sempre fui bem relutante, né? Em ser adepta abertamente do cristianismo e, enfim, evangelizar as pessoas, porque eu ficava irritado quando me evangelizavam, então achava que o contrário seria chato. Em todo caso, eu tenho o propósito de espalhar a palavra de Jesus Cristo. Meu segundo propósito, ler a Bíblia em um ano. E terceiro, criar mais disciplina com isso. Porque, né, se a gente faz um compromisso público, de alguma maneira você se sente na obrigação de cumpri-lo. Como eu disse, a minha família, né, minha mãe... Meu pai era espírita, já faleceu. Outra vertente de religião, bem bagunçado, sendo para os próximos capítulos. Mas a minha mãe é evangélica, como eu disse, né, desde que eu me entendo por gente. E a minha irmã voltou para os caminhos de Jesus Cristo recentemente também. Foi morar em Portugal. Eu arrumei a mala dela, esqueci de pôr a Bíblia dela. E não sei se é sorte dela, azar dela, sorte minha, a Bíblia dela está aqui. A Bíblia é velhinha, toda descabeladinha, mas o importante é o conteúdo. Por que eu tô falando da minha irmã e da Bíblia dela? Ela deixou aqui um panfletinho que separa a Bíblia em 365 partes, né? Para você ler todos os dias um pedacinho. Como já minha mãe, passou da minha mãe para ela e dela para mim, tem várias marquinhas. A minha mãe já leu a Bíblia inteira várias vezes. A minha irmã não, nem eu. Nossa, eu li Bíblias infantis, todas elas, porque minha mãe comprava todas. Mas a Bíblia mesmo, de adulto, não. Enfim, não sei de quem criou esse papelzinho, na verdade tem um nome aqui, ó, criado por Roberto Rodrigues. Quem quer que seja Roberto Rodrigues. Não sei se esse símbolo aqui é de alguma igreja, é porque eu vou na Lagoinha e a Lagoinha tem aquele símbolo meio polêmico, né? Mas é a pombinha da paz, do Espírito Santo, na verdade. E aí, só para os curiosos de plantão, eu sempre vou falar um pouquinho da minha vida e sempre vou ler a Bíblia, né? Porque eu entendo que evangelizar é complicado hoje em dia. As pessoas, eu digo por mim, né? A gente é muito relutante em vários quesitos e questiona muito. Eu ainda questiono bastante coisa, mas eu tenho procurado estudar e ouvir pessoas que são teólogas, arqueólogas, e enfim, para eu apaziguar meu coração e entender, né? Pegar o melhor que eu posso da Bíblia, porque ela é polêmica em algumas coisas, mas
vamos lá. Eu só, como eu disse, curiosos de plantão, o Velho Testamento, que é o mais polêmico, né? Mamilos polêmicos. Péssima essa parte. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 livros. Ó, só como a Bíblia tá, a folha tá solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Se eu contei certo, o Novo Testamento tem 27. Hoje, nesse vídeo, eu vou ler como manda o figurino aqui. E sempre vamos ter um plano, tá, galera? Pode não dar certo? Pode não dar certo. Mas ter um plano é sempre bom. E aí você ora e pede para Deus abençoar seu plano aí, que é batata. Bom, hoje é 1 e 2. Vou ler aqui rapidamente para o vídeo não passar de 15 minutos. Porque eu ainda não validei meu canal. A criação do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz, e as trevas chamou noite. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do terceiro dia, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulheres o criou. E Deus os abençoou, e Deus disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento.
E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e manhã do 6º dia. 2. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado o 7º dia... E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia, e toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do Éden. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bedélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o 4º rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A criação da mulher. E disse Deus o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. O próximo, a gente continua no próximo vídeo, mas assim, propósitos grandes, a gente sabe que vai falhar, eu vou pular dia, não vou querer fazer, vão me perguntar por quê, mas em todo caso, eu quero dar meu testemunho, porque o meu outro motivo de fazer isso é para me aproximar de Deus, e nisso eu terceirizei a minha busca por um marido. Não é busca achar, porque Jesus tem que me ajudar a achar, porque buscar já busquei. Então agora eu estou solteira, eu tenho 37 anos, eu moro na casa que é da minha mãe e estou me aproximando de Jesus para resolver coisas que eu tentei resolver sozinha e não consegui. Então vai ficar aí meu testemunho, que é assim que a gente, hoje em dia consegue convencer as pessoas de que Jesus é a vida, o caminho e a verdade, e Ele que nos libertará. Então, pepitas, fiquem bem, tenham uma ótima semana e espero que eu consiga cumprir com o meu propósito.